Olá, 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 olá. Vamos chegando, vamos chegando. Estou aqui escolhendo os brilhozinhos que usarei. Maria de Jesus, seja muito bem-vinda. Paula, toques do JP. Olá, maravilhoso. A Leide já tá por aí, calma aí, Simone Zagato chegando, sejam muito bem-vindos. Vocês gostam dessa chuvazinha de pinguinhos dourados? Não sei se eu gosto, vou ter que escolher. Um outro jeito é me maquiar, deixar eu assim, tô com uma cara de feia, não gostei. Vou tentar esse daqui de volta, com pinguinhos. Muito bem. Paula do Bipi, ó Paula, que alegria! Gente, sejam muito bem-vindas, vamos chegando aqui nesse canal. Hoje ele tá com chuva de brilhos maravilhosos, porque afinal é lua cheia. Diz que a lua cheia faz as mulheres terem suas potências otimizadas, adorando ver subindo o coração nessa live. Maridão já tá por aqui, Maria de Jesus diz que gosta dos brilhinhos. Já já vamos ter a nossa musa diva convidada de hoje. Quero agradecer imensamente. Hoje foi para o correio a terceira leva do meu livro de formação de consultores internos de RH, que se chama Bora Mudar os Mundos, formação de ADRBP, nome chique, que a partir de ontem entrou com a live da Thaís. Quem não assistiu, sobe lá no meu canal do YouTube, estão todas elas lá gravadas. Eu estou fazendo uma ação social. O livro equivale a um kit de cesta básica ou material de higiene pessoal voltado para pessoas de comunidades carentes ou pessoas em situação de rua, tá bom? Vou dando notícias para você. Anselmo falou que tá tremido. Tá tremida pode ser eu ou então a minha luzinha. Também posso tirar a luzinha. É que em tempos de isolamento social, que está acontecendo é que a gente fica com o cabelo ruim, com a unha ruim, com a pele ruim, né? Parou de tremer? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma maravilhosa diva absoluta. Peraí, veja se melhorou, tá tremendo. Esse aqui que treme, ó. Eu tremo ou tô só coloridinha? Como é que vocês gostam? Hoje convidando vocês aqui para estar comigo, essa mulher que é capacitadíssima, super experiente, super influencer, com uma formação maravilhosa, pesquisadora empírica sobre felicidade no trabalho, já foi para uma porção de lugares, ela vai contar, e que desenvolveu, entre outras coisas, um projeto de desenvolvimento de lideranças com um propósito, chamado Projeto Haru. Com vocês, já sabemos. Quem é do público dela, seja muito bem-vindo, e já sabemos que nesse canal nós recebemos nossos convidados com taca-lhe o dedo no coração, sobe o coração nessa live, vai entrando aí a Maitê, vai entrando aí o Patrick, a Mahatma Treinamentos, tá certo? Com você, a Laudiane, com você, a sua, a minha, a nossa diva musa maravilhosa, esplendorosa, Leidiane Ferreira. Vamos e aguardando. Ô, Lucimar, você não existe! Você salve, salve, maravilhosa! Vou colocar uma música aqui em sua homenagem, que eu adoro essa Muito música. obrigada. O nome dela é Thank You, né? Ela fala Thank You for this day. Então, ó, a batida dela. Thank you. Thank you. I wanna say thank you. Say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Viva Lua Cheia, né? I'm so grateful. I'm so grateful. Então. Ei, com música é muito melhor. Começando bem no seu ritmo. Olha, estão colocando aqui que estão ansiosas para ler meu livro. Como você também é autora, tá me ouvindo? Ó, tá ficando meio ruim essa... Oi. Tá me ouvindo, nega? Tô te ouvindo. Deixa eu parar a música aqui. Legal. A Laudiane... Pergunta?
A Laudiane tá falando que tá louca para ler meu livro, mas eu não sei se o meu livro é o meu livro ou o seu livro. Como nós dois somos autora, pode comprar os dois que a gente gosta, né, amor? Tá bom. A gente Ela falou adora. que é muito amiga, ela falou que é muito a amiga do Bruno, deve estar falando comigo. Olha, manda um direct para mim que a gente bate um papinho, tá bom? Ficou ansiosa, maravilhosa. Querida, muito obrigada, porque eu sei que você é uma mulher ocupadíssima, requisitadíssima, inteligentíssima, que muito me honra. Tivemos o prazer de fazer um curso juntos lá com a Lilian Graziano, né? Esqueci o nome do marido dela, que na verdade era O professor. Fábio. Na O verdade, o Fábio. nome dele é Fábio. O Fábio Estudo Apolinário. de psicologia positiva. Como a gente sempre faz, além de dedão no coração aqui, né? Para subir coração nessa live, eu sempre dou uma plagiada lá no pessoal do podcast Mamilos, que eu adoro, do Spotify, imitando assim, conta para nós quem é você na fila do pão, minha amiga. Apresenta, passa na nossa cara suas credenciais aí, vai. Então, peraí, que eu vou me apresentar de uma maneira diferente. Quem sou eu, né? Isso aí. Então, de uma maneira bem haruense, né? Você colocou que eu vou falar do Haru. Eu Sim. diria que eu sou, humildemente, né? Falando que eu sou a força de amor aqui na Terra, clareio visões e mostro caminhos com que eu recebo da consciência universal com a força da produtividade. Então, falando em termos de expansão de consciência, é, humildemente eu sou amor, né? Eu acho que o amor é o que a gente mais precisa hoje e sempre. E falando um pouco, né, de mim em relação Espera aí que eu vou a... ali pegar minha cara, que caiu aqui no chão, minha cara, onde que ela foi, onde que ela foi, achei minha cara, tá, de volta. Mulher absoluta, força do amor. Agora eu intimidei, vou ficar quietinha, se apresenta. difícil falar isso, né? Eu acho que é difícil É, assumir isso. Parece um pouco arrogância, parece um pouco prepotência, parece um pouco, sei lá o quê, marketing. Mas eu acho que quando a gente trabalha a nossa consciência, a nossa autoliderança, Lucimar, tô te ouvindo. Você tá congelada, eu tô aqui de boa. Você vai me sentar embaixo como é que é, marido? O negocinho lá que distribui o canal da internet do marido me salva. Como é que é o nome do negócio que tem que ser? Leide caiu. A Leide caiu e ela vai ter que voltar. Enquanto isso, a gente vai aqui conversando. A Leidiane tem uma atividade profissional muito interessante. Roteador. Obrigado. Obrigado, Patrick, de me salvar. Meu marido jurou que ele ia ficar aqui para me salvar, mas pelo jeito ele já vazou. Olha, a Leidiane tem uma experiência muito interessante, com uma formação acadêmica muito legal, uma experiência profissional enorme. E aí, num determinado momento da vida dela, ela resolveu lá estudar felicidade. Ela vai contar sobre isso. Ela voltando por aí. Ah, transmissão para a Leide. Ela está chegando. Estamos chegando, dona Leide. Minha imagem está tremendo. oi, pronto, voltei. Saravá, minha Acabei filha, volta de novo aqui. Tu vai me sentar embaixo desse roteador, hein? Pelo amor de Deus. É, então eu estava falando, né, que é muito difícil a gente assumir esse lado, né, nosso da consciência maior, né? Oi, Lucimar. Eu tô te ouvindo. Acho que eu botei um efeito aqui que eu tremo, mas eu já tô tentando tirar ele. Eu prometo, prometidinho. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Tô te ouvindo. Cadê você? Pode falar, meu amor. Cá estamos. Você não me ouve? Não me ouve, não me ouve? Ouviu? Tá ouvindo ou não tá ouvindo? Lady, pode falar. Cadê? Lady,
Oi, Não tá oi. ouvindo? Eu acho que eu tô com um Você não me problema na minha. ouve? Tô Você te tá com ouvindo, problema no mas seu tá com um problema. Oi. É aí, viu? Que já estão falando que estão me ouvindo muito bem. Conte-me. É a lua cheia, Lucimar. Deve ser essa danada. Vamos uivar para ver se melhora. Você Oi, consegue? oi. Pode seguir sua história. A gente te ouve. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não tô ouvindo vocês direito. Minha net está ótima. Falta a sua. Vai. Pode falar, querida. Oi, oi. Pode falar. Lady. O que está havendo com a sua internet, amada? Oi. Pode falar. Oi, oi. A palavra é sua. Pode falar, Lady. Então, eu acho que eu tô com um problema. A minha conexão deve estar com algum problema. Eu coloquei no 4G aqui e tá. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que está me ouvindo, mas que não está me vendo. Então, vamos, se está me ouvindo, está ótimo. Vamos seguir me ouvindo mesmo. Né? Então, falando um pouco da minha experiência, é, eu acho que a minha experiência, ela se tornou quando eu comecei a acessar a minha sabedoria interior. Né? Quando a gente fala de credenciais, Lucimar, eu acho que isso fica... Não deixando isso de lado, mas quando a gente acessa essa sabedoria interior, eu acho que, e é uma capacidade que todos nós temos de acessar, eu acho que a experiência acadêmica, ela fica como um suporte, né? É isso que eu explico lá no Haru. Então, falando da minha formação, eu trabalhei 7 anos que eu tive um burnout, comecei a atender pequenas, médias e grandes empresas depois, mas atendo os 3 públicos e sei da dor dos 3 públicos. E aí, nessa consciência de dor, cura com dor e de aprender a aprender, que a consultoria me desenvolveu muito, né? Que na consultoria você se desenvolve muito a questão do aprender a aprender. Então, eu comecei a aprender como eu funcionava. É como se eu estivesse fazendo uma análise de mim mesma e entrei profundamente para dentro de mim. Então, nessa caminhada, né, de autoconhecimento, que começou mais profundamente há séculos atrás, logo quando eu tive o burnout, eu comecei a estudar muitas coisas do budismo tibetano, não na linha de religião, mas na linha de filosofia de vida. E foi lá que eu descobri sobre a felicidade. Né? Tá. Ali tem uma linha muito Deixa eu te mais interromper um pouquinho. Eu espiritual, acho vamos que. dizer assim. Deixa eu te Oi? interromper um pouquinho. Eu penso que o nosso público sabe o que é um burnout, mas será que você pode contar pra gente o que é um burnout e o que você acha que te levou ao burnout? Ouviu a pergunta? Lucimar, minha conexão. Sim. Oi? Qual foi a pergunta que você fez? Eu penso que o nosso público sabe o que é um burnout, mas eu queria que você pudesse falar rapidinho do que é um burnout, o que você acha que fez você chegar a um burnout. O que que... Tá. Inclusive, eu lancei um vídeo no meu canal. Eu tenho um canal que se chama Propósito na Prática. Se puder curtir lá depois no YouTube. Vou Eu fixar, lancei tá? um vídeo semana passada falando sobre burnout. Burnout é conhecido também como síndrome do esgotamento. É uma espécie de estresse junto com depressão que é ocasionada por um ritmo de trabalho muito forte, muito acelerado. Ele pode ser ocasionado por uma necessidade de reconhecimento e por perfeccionistas que querem
fazer além do necessário, e ele pega muitas pessoas que são doadoras de natureza. Então, no meu caso, professora, consultora, na época era consultora, pega muito médico, professor, jornalista, profissões que se doam muito. Então, o burnout, a sensação que você tem é mais ou menos de uma letargia, como se você não tivesse sentindo o seu cérebro, é como se o seu cérebro tivesse uma desaceleração, mas não é uma desaceleração pela questão de consciência, e sim pela impotência de realizar algo. E também gera irritação, queda de cabelo, o sono fica comprometido, dá um cansaço gigante, que você só quer dormir o dia inteiro. Você faz um pouquinho de coisa e já sente cansado. Então, é um estado pré-depressivo, né? É uma pane geral. Ele pode evoluir para uma depressão, né? Então, o burnout é bem mais do que só uma estafa, um cansaço, né? Ele é um esgotamento, é um pedido de socorro do nosso psiquismo, né? Isso, é uma espécie de depressão, é como se fosse. E aí, como eu sempre fui uma pessoa com muita energia, estilo Lucimar, muito animada, muito alegre, de uma hora para outra eu perdi isso. Né? Essa energia toda e tal, e de uma hora para outra eu perdi isso e eu falei, gente, eu morri, eu vivi uma morte. Né? Na verdade, nesse meu caminho do autoconhecimento foram várias mortes, que eu acho que é o que está acontecendo com o coronavírus e com o planeta. Nós estamos morrendo para renascer com uma outra consciência. Né? Então, no caminho do autoconhecimento, você vive mortes internas. E o burnout foi uma grande morte que eu tive, de aceitar para mim que eu não queria mais levar aquela vida que eu vinha levando, que eu queria outras coisas para minha vida. Quando você diz morte, que eu queria viver uma vida de essência, uma vida simples e de essência, conectada com os meus valores e com os meus princípios. Quando você fala em morte, você está falando como se a gente fosse perdendo roupas, né? Casulos, né? Que nem uma borboleta, para uma transformação, né? Então, mata uma camada sua que é menos consciente, até a gente chegar no núcleo, é nesse sentido, metafórico, né? Você ouviu? Eu não consegui te ouvir. Minha internet também realmente não te ouvi direito, assim. A gente não contou para a internet que tinha... Tem que ver. Nós não contamos para a internet que tinha live hoje, né? Ai, você quer sair e voltar para ver se ela melhora? É a lua cheia. Oi? Você acha que se você sair e voltar, a sua internet melhora? Tá, sair e entrar? Quem sabe ela melhora? Vamos ver? Sair, eu vou tentar sair e entrar. Só um minutinho. Pessoal, fazer ao vivo tem disso, né? Ainda mais que ela está em Belo Horizonte. Vamos ver se ela pede para voltar de novo. Vamos atachá-la aqui novamente. A Leide está falando sobre as transformações que ela viveu, né? Pós-burnout, num caminho de autoconhecimento, onde ela cita mortes, e eu imagino que está falando de sinais de consciência, né? A gente perde uma pessoa, um pedaço nosso, como se a gente fosse assim uma borboleta deixando roupagens, deixando casulos, né? Mas ela tem que voltar. Volta, Leide. Se a Leide não voltar, a gente bate um papinho e marca outro dia, tá? Amanhã, inclusive, nós também temos live por volta das 20 com o Clerc, que vai falar um pouco de inteligência emocional. Para a semana que vem, a gente vai testar um pouco de horário, né? Porque antes de eu entrar aqui, tinha umas 15 lives, né, gente? Então, ninguém aguenta mais live. Live que pula pela janela, live que abre a geladeira e aparece, né? Vamos ver se ela vem para cá. Aguardando, chegou! Cheguei. Cadê o coração dessa live? Agora... Eu acho que eu descobri que a caixa de som estava com o Bluetooth ligado aqui do lado. Tecnologia. Tirei a caixa de som aqui. Que bom que você voltou.
Então era Amada, eu isso. estava comentando que quando você fala dessas mortes no caminho do autoconhecimento, você está falando como se a gente fosse perdendo camadas, né? Da nosso eu velho. Eu acredito muito na evolução da gente, a gente vai perdendo. Uma vez eu já fui uma Lucimar que gostava de ostentar, e agora eu não tenho mais essa consciência, eu já fui assim, já fui assada. Isso. Eu vou largando os 7 véus para trás, é isso? Isso são o que a gente fala que são mortes do nosso ego, né? A gente vai elevando os níveis de consciência. Quando a gente pega as teorias de consciência como Ken Wilber ou Richard Barrett, a gente vê que tem camadas de consciência, né? Então, e por que está acontecendo isso com a população hoje, essa questão do pânico, do medo? Porque 85% em média da população está nos primeiros 3 níveis de consciência. E é ali que a gente fala da entropia pessoal, né? Que é onde que dá pânico, dá medo. E como que a gente trabalha essa questão do nível de consciência e dessas mortes? É através do autoconhecimento. E quando a gente fala autoconhecimento, gente, está muito longe de fazer curso. Curso ajuda, os cursos online, todos esses, mas eu estou falando de cura, eu estou falando de chorar, eu estou falando de entrega, eu estou falando de meditar, de deixar ir. E a gente tem essa cultura de não se mostrar vulnerável para essas coisas. Então, quando a gente trabalha... Por que me motivou, né, Lucimar, a criar o Haru? Porque eu fiz muitos cursos, eu fiquei 6 anos. Mas deixa eu te interromper um pouquinho, Leide. Quando você fala desses autores que eu fui anotando aí para quem gosta de copiar, o Ken Wilber, o Richard Barrett, ele fala que nós vamos tendo, assim, muito mal comparando, né, gente, como se falasse do Maslow e a hierarquia das necessidades, o Barrett vai falando também da evolução de consciência para estados maiores, né? Desde uma total dependência, passando por uma independência, um egocentrismo, até você chegar nos níveis mais altos de interdependência, de conexão com o todo. Então, são estudos científicos que a Leidiane foi fazendo, né? Sim. E aí ela vai falar do projeto Haru, mas Sim. eu também quero que você fale da tua pesquisa empírica, e não foge disso, não. Tá bom. E aí, quando eu falo, essa questão toda de buscar, eu participei muito de retiros, congressos, então eu ia para o lado acadêmico, para o lado intelectual, mental, e ia também para o lado do sentir. E isso me gerou a minha necessidade de caminho do meio, porque o burnout, para mim, ele foi um desequilíbrio. Fazer, trabalhar, não dar espaço para o nada, ter que atingir meta, o único modelo era de meta. Então, ele foi um grande professor, né? E quando a gente fala do caminho de desenvolver virtudes e do propósito, a gente fala de polaridades. Então, quando uma polaridade, quando uma situação está muito numa polaridade, existe uma coisa sistêmica, porque um ecossistema, seja uma pessoa, ou uma comunidade, ou um planeta, ele é um organismo vivo que bate para outra ponta. Então, na minha humilde visão do que está acontecendo, a gente estava numa polaridade muito grande em relação à natureza de consumo, e a gente está indo para outra polaridade para gerar um equilíbrio. Porque isso acontece... Eu faço uma analogia também, Leide, se você me permite. Sabe aqueles brinquedinhos de bolinha assim que você solta e quando ela bate uma na outra vai toque, 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 toque? Sabe? Uma brincadeira. Conhecem, gente? Pêndulo. Então, um pêndulo. Se um tá assim paradinho, você puxa o outro o máximo que você pode para uma lateral. Quando você bate, aquela força da distância do centro, ela vai impulsionar o outro e vai assim, de uma polaridade para outra polaridade. E conforme isso vai acontecendo, ela vai criando uma estabilidade até chegar de volta no ponto de equilíbrio. Isso. Então, o burnout, segundo você está me dizendo que eu estou entendendo, é assim, uma polaridade muito esticada de racional, de mental, de masculino no sentido de energia yin e yang do oriental, né? E que a gente acaba fazendo o quê? Drenando, né, toda essa força para cá, e quando ela não dá mais conta, ela bate que vai com tudo, né? E aí você começa a ficar... É isso. No meu caso foi para o masculino, mas tem muita gente que é muito para o feminino também. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, enfermeiro, com essa outra polaridade também de doação, de estar ali o tempo todo e não se respeitar. Né? Então, mas são essas questões, é como se fosse um ajuste, né? Essa questão
da polaridade. E isso E na o psicologia masculino e o feminino não tem nada a isso, ver com homem e mulher, né, gente? Nem com orientação sexual. Tem a ver com a energia que está em todos nós. A isso, mulher tem energia masculina, o homem tem energia feminina, e tanto faz a orientação sexual, ambos têm isso, as polaridades isso. masculinas. Legal. Que E na yang, né? psicologia positiva, né, que você é uma super especialista, né, quando a gente fala lá das forças de caráter, a gente está olhando Qualificou, hein? as polaridades, né, nas forças de caráter, a gente vai ou muito para um lado, né, ou muito para o outro, é o desequilíbrio ali, né, da força. Então, tudo que gera desequilíbrio, a gente sai do nosso centro, e aí a gente sai da nossa atuação do eu sou verdadeiro, de quem eu sou verdadeiramente, né? Aquilo que eu vim experimentar. Então, eu falo que num dia eu ainda vou fazer uma super festa para comemorar o burnout, porque ele realmente foi um grande presente que eu ganhei de consciência, né? E eu tive outras mortes que eu vivenciei, mas o burnout foi o início de tudo, né? E pelo menos no caminho, né, que eu já estudei sobre consciência, é muito difícil a gente elevar a consciência, a não ser que seja através de meditações, de prática de meditação, mas como uma vida normal que a gente tem, só na alegria, né? Então a dor, ela tem uma função muito legal da gente elevar a consciência, né? E gerar compaixão, e gerar várias outras coisas. Isso que você está falando é muito importante. Então, escuta aqui, titia, pessoal, que a pessoinha tem mais de 50, então ela já é titia para vocês. Às vezes, a gente, na juventude, a gente é pouco resiliente. A gente tem pouca consciência de que a vida é um contínuo, que a cada momento ela traz o seu... Então, assim, a gente precisa aprender a passar pelas adversidades e encontrar o que eu sempre falo, conforto no desconforto. Então, quando a gente é muito jovem, a gente acha que vai morrer por causa daquela adversidade. Quando você vai ficando mais tiazinha, assim que nem eu, você vai olhando e falar, meu, essa é só mais uma, né? Eu já tomei tantas coisas maravilhosas, porque a vida, ela é assim. Então, eu não conheço ninguém que alcançou um estágio melhor de consciência que não tenha uma gratidão pela sofrência. Não é que é um cultivo, não. Ninguém quer cultivo. Sai pra lá, não quero sofrência. Mas é um entendimento que aquele sofrimento, ele tirou uma camada sua, né? Ele fez você nascer mais forte. Eu vejo muita gente falando sobre isso. E você está corroborando esse ponto aí. Quer dizer, hoje você celebraria o burnout. Não que você queira outro, né? Não é isso, né? Não, mas de gratidão mesmo a tudo que ele me proporcionou, né? E eu vejo que a gente, se você pegar aí eu não sei se foi exame em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, a capa, que foi burnout é a prioridade de gestão de pessoas. Então, vamos olhar, fazer análise sistêmica, né? Se era a prioridade, então o que estava numa polaridade. E agora a gente está tirando as pessoas dessa polaridade de trabalhar, apesar de que muitas pessoas estão trabalhando mais do que o normal, e a gente está indo para uma polaridade de fazer nada, né? Do tipo assim, de ser obrigado a diminuir o ritmo. Então, quando a gente vai para o caminho da consciência, essa questão do masculino e feminino, das polaridades, ela é muito importante para a gente entender. E tudo, absolutamente tudo que a gente encontra no caminho, pessoas, situações, é como se fossem manifestações, como se fossem professores para ajustar essas polaridades e nos ajudar a nos tornarmos mais conscientes no caminho do meio, né? Porque o caminho do meio é a lucidez, o discernimento, é muito importante. É a escolha intencional, né? É quando eu olho e falo assim, o que eu posso fazer por mim agora de melhor dentro dessa conjuntura? Isso. Então a gente às vezes pensa que o caminho do meio é assim, achar tudo lindo. Não, ficar em isolamento social é uma merda. Não ter trabalho é uma merda. Ficar enclausurado, mesmo com o povo que você ama, é uma merda. Mas dentro dessa merda, desculpa aí o termo, onde é o melhor lugar, né? Como é que eu posso encontrar um cantinho onde eu fique em paz? Porque a paz, essa paz, que é um cultivo, ela vem interior, não tem a ver com o lugar que você está, nem quem você está, tem a ver com o seu estado mental. É isso, né? Isso. Eu li até uma pessoa que é um post no LinkedIn de um influencer do LinkedIn, ele é nômade digital, e ele chama Matheus Souza.
E ele falou que acreditava que a liberdade era morar em qualquer lugar. Então, hoje ele mora na Tailândia. Mas que com o corona ele viu que essa liberdade é uma ilusão. Então, quando você começa a buscar essa liberdade dentro, você vê que qualquer lugar e situação que você está pronto ou pronta, né, para vivenciar isso. E aí, nessa minha caminhada, Lucimar, eu aprendi a dar espaços para descansar. Então, sempre quando eu percebia que eu estava entrando em outro burnout, eu falei, opa, isso não me pega mais. Eu comecei a entender o meu ritmo, né? E a neurociência fala isso, né? A cada 7 semanas de trabalho, 7 dias de descanso. Tem uma coisa assim. E aí eu comecei a dar espaços e ter coragem de fazer viagens para descansar, mas foi um processo. Então, eu lembro que do primeiro ano que eu era autônoma, eu tive culpa de tirar férias. Então, isso eu fui começando. Eu falei, gente, mas eu tô com culpa de tirar férias, né? Aquela coisa, aquela escassez do tipo, nossa, eu tô deixando de receber e tal. E depois eu fui trabalhando isso, e quanto mais eu me conhecia, mais eu via que a relação de escassez estava ligada a uma falta de conexão comigo e também de conexão com a natureza, porque a minha natureza está conectada com a natureza. E numa dessas reflexões de burnout, eu tirei um sabático no Canadá. E aí, como foi um tempo maior, eu falei, bom, eu vou descansar, mas eu também vou pesquisar sobre a felicidade, de uma maneira aí acadêmica, porque a felicidade em termos da mente, eu já estava há um tempo estudando através de retiros com monges, com mestres, com professores que vinham, inclusive, do Nepal, do Butão, aqui para o Brasil. E aí, o mais engraçado que eu ia vendo as iniciações, os ensinamentos, eu falava, gente, mas isso está no livro do Seligman, mas isso está no livro de fulano. Eu falei, gente, então tá tudo. Aí, quando você vai ver na linha do tempo, né, o FIB, ele nasceu antes da psicologia positiva, né? Ele foi lá em 1975. E aí, quando você vê os movimentos, você vê, gente, mas isso aqui tem muita analogia com a psicologia positiva. E quando eu descobri a psicologia positiva, já com a consciência, né, de ensinamentos e de uma visão budista, eu falei, gente, eu tenho que estudar isso, porque isso é muito legal. Essa é a linguagem ocidental para falar de felicidade. Porque quando a gente fala do FIB, a gente ainda, querendo ou não, tem uma carga espiritual de cultura do Butão, porque o Butão é 75% budista, né? Então tem essa questão lá, quando você pega o questionário do FIB, e eu vi lá... O FIB é a felicidade interna bruta, que é um modelo que o país Butão adotou para medir sua riqueza, que contrapõe o PIB, que é o Produto Interno Bruto, medido nos países ocidentais mais capitalistas. E o Butão, então, se mostrou com isso. Deixa eu falar também uma coisa, já que eu te interrompi, né? Muito interessante. A gente vê que no processo psicológico de codependência, que é isso aí que você falou, do excesso de doar, eu dou, tanto que eu fui o tal do burnout, eu tenho uma necessidade de servir, de agradar, é sempre para fora. E a gente fala, então, desse mecanismo de codependência, que é a minha felicidade ou o meu valor depende do valor que o outro de fora dá para mim. Então, quanto mais eu entrego, quanto mais eu faço live, quanto mais eu sou foda, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me nutro. Só que isso é uma ilusão. Eu gero dependência. E aí, amiga, as pessoas também ficam viciadas em autoconhecimento. Eu tenho amigas que elas fazem curso de tudo que você imaginar de autoconhecimento. Ela vive estudando 5 pós-graduações simultâneas, 400 artigos, 200 aulas. Também é um movimento de estar para fora. Sim. É sempre para fora. Então eu sei. Não adianta você saber tudo isso. Você sabe tudo isso e não usa nada disso. Não é melhor você saber um cadinho menos e usar um cadinho mais? Então, quando você fala de meditação, a pessoa fala, meditação, já sei que é meditação. Então, você não sabe. Porque se você soubesse, você usava. Você conhece, é diferente, né? Você já ouviu falar, como diria a ajudante,
aqui de casa, eu tenho uma noção do que é isso. Mas eu não Exatamente. sei, Por porque isso quem que as sabe minhas usa, né? aulas, isso. Por isso que as minhas aulas no MBA, elas são muito práticas, né? Então, eu já peguei turma que fez aula de meditação, mas o professor não deu meditação. E os alunos foram meditar comigo. Então, essa questão... E aí eu acredito, e estudando sobre as teorias de liderança, né? Como coach também, como mentora, eu vejo que a questão de tudo que fala, que o verdadeiro líder é aquele que encontra respostas em si mesmo, que vai lapidando a si mesmo e que vai construindo esse caminho. E mais do que nunca, a gente precisa de autolideranças, autolíderes, porque lidar com cenários complexos e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa de uma força interior individual no coletivo. O que é uma empresa? O que é um CNPJ? É uma soma de CPFs. Então, a gente precisa de CPFs fortes para esse CNPJ ter condição de inovar e ter soluções mais criativas para tudo que está acontecendo, né? Maravilhoso. Pessoal, não tô vendo o coração. E cadê as perguntas, né? Taca ali o dedo nesse coração aí, manda a perguntinha para nós. Adorei essa frase, né? Um CNPJ é tão forte quanto a força dos CPFs, né? Então, como é que eu quero CNPJ forte se eu tenho um bando de CPF fraquinho, né? Então, fortalecer a pessoa para que a instituição possa se fortalecer também. Obrigado, galera. Ai, coisa do coração espontâneo, né? Ah, gente. E eu vou falando aqui, né? Desculpa, eu vou falando, você vai me dando um Claro, toque. vamos lá. E aí, nessa busca, né, eu ia cruzando o que eu ia mesclando os cursos que você falou, e tem gente que fica fazendo muito curso. Eu descobri isso num caminho do caminho espiritual, que existe um termo que se chama materialismo espiritual. E hoje eu falaria que existe o materialismo emocional, que é quando você fica ali consumindo conteúdo sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, sobre felicidade e não pratica aquilo. Isso aconteceu comigo um pouco. Eu reconheço que eu estava consumindo. Eu falei, gente, até que um dia no retiro, uma senhorinha... E eu queria falar, gente, eu não estou falando de religião, eu não sou budista como religião, foram ensinamentos, eu estudei várias religiões, né? E aí uma senhorinha me falou assim, minha filha, você tem que ler o livro Materialismo Espiritual, você vai gostar. E aí quando eu comprei, eu comecei ali, podia ser manobra do meu reforçar alguma coisa que eu estava querendo reforçar. Eu falei, gente, então isso aqui é mais uma ilusão que eu estou criando para não entrar em contato comigo. Porque eu entrar em contato com você... Nos meus estudos de codependência, que quem não é codependente que atire a primeira pedra, eu também sou, a gente vê que a primeira coisa assim, é você é tão viciada no outro, que aí você desloca o vício do outro para o vício do estudo. Então você estuda tudo, né? E hoje eu ouvi a Carla, lá da Felicidade também, Carla... daquele Instituto de Felicidade, ai, famosona, Carla qualquer coisa, já tô dando bug na mente aqui. Carla Furtado. Ela disse que estava no Butão, e ela foi entrevistar uns camponeses, e ela perguntou pro camponês, assim, o que era felicidade para ele lá no Butão, né? E ele olhou para ela assim, como tipo, qual o sentido dessa pergunta, né? E ela explicava no idioma, e ele tipo, não faz sentido. Ele falou, olha, se a minha vila está bem, todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo tem não tem enchente, não tem seca, eu colho meu arroz, eu não sei se era arroz, né? Isso é a felicidade, não existe a minha felicidade, existe isso. E ela comentando, né? Tipo, apanha na sua cara, porque não é a minha felicidade. Felicidade é um estar em equilíbrio com o todo. E as pessoas pensam que a felicidade é uma vida assim, soltando fogos de artifício. Não, cara, é só isso mesmo, é levantar, lavar a louça, estender sua roupinha, fazer sua livezinha, isso que é, né? Isso. Eu encontrei, quando eu fui no Butão no Congresso, a Carla estava lá, e eu fiz vários roteiros lá, né? E uma das coisas que me impressionou é que o Butão resgatou muito a cidade onde eu nasci, que é Itabirito, que inclusive eu estou aqui hoje, não queria falar da internet, né? Porque eu estou na roça, não. E aí eu olhava para o mercadinho, porque no Butão, por exemplo, não tem, eles não fabricam. Eu perguntei para
atendente, falei, me dá um produto daqui. Ela me mostrou um mandiopan, era o único produto industrializado que tinha de lá, o resto vinha tudo da Índia. Então, a simplicidade do Butão, do mercadinho, me lembrou o mercadinho da minha cidade, o rio, as montanhas. Eu falei, gente, eu acho que eu já nasci no Butão, eu nasci numa cidade, num lugarejo lindo. Então, eu estou vindo aqui para resgatar as minhas origens. Né? E quando eu mudei, quando eu falei que eu ia mudar para Itabirito, eu percebi muito preconceito das pessoas, de falar, você está morando na roça, está falindo, não sei o que e tal. Então, eu vejo que e ainda existe isso, né? Tem que ser o mais famoso, o mais assim, o mais assado, sendo que o que a gente aprende, eu estive de frente para o Rinpoche, né? Que é uma espécie de quase um papa. E eu olhei para ele e falei, eu não estou acreditando, assim, eu chorei. É o mais feliz do mundo? É o Rinpoche? Não, Rinpoche significa ser precioso, né, na cultura. Ah, é um título? É um título, tipo padre, Ah, né? perdão. E aí, Disfarça. eu peguei um avião para ir vê-lo numa cidadezinha, é o lugar mais sagrado dentro do Butão. Então, foram muitas bênçãos. E lá, na hora que eu olhei para ele, eu comecei a chorar. Né? E não sei se você sabe da brincadeira que lágrima de felicidade verdadeira sai aqui, lágrima de tristeza sai aqui. Então começou a sair lágrimas aqui. Eu falei, nossa, esse negócio funciona mesmo. E parecia que eu estava conversando com o irmão mais velho. E era uma humildade, uma simplicidade, que eu falei, gente, eu tenho isso na minha família, eu tenho isso nos meus conterrâneos. O que eu quero mais? Né? Então eu vi muita coisa de essência lá no Butão. E o que me chamou a atenção, né, nessa questão das pesquisas foi a questão do tanto que os butaneses eles não falam assim da felicidade, né? Assim, é o que é. E a questão da equanimidade, que é uma força que eles têm, da questão da cultura, que é um pilar do FIB, né, da cultura, a rainha. A pessoa, a mulher que está cortando lenha no interior, numa casinha simples no interior, tem a mesma roupa da rainha. Então, você vê uma questão de equanimidade, que, ok, você vai falar, pode ser controle, né? É monarquia, tem várias coisas para questionar. Mas é muito legal ver essa igualdade das pessoas, né? E a simplicidade que foi o Congresso também. Era tudo muito simples. Tinha gente lá mostrando coisas muito simples, PhDs físicos, PhDs da Rússia. Ao mesmo tempo que tinha executivo elaborando coisas matemáticas, tinham pessoas falando da felicidade de uma maneira muito simples. Então, quando a gente começa a entender... Para mim, o conceito de felicidade está muito ligado à liberdade interna, né? Aquilo o que você se desapega, você se desprende e está tudo certo. Mas é um desafio, né? E eu acho que teve uma coisa, me perdoa te interromper, nessa pandemia, que acho que a gente foi tão para dentro de casa e a gente ficou tão privado de tudo que era externo, Instagram e tal, que a gente começou a reavaliar. Hoje, por exemplo, passou um moço aqui na frente da minha casa vendendo tábua de passar roupa. E eu me lembro que há menos de um mês atrás eu estava assim, essa minha tábua de passar roupa é um lixo, tem que comprar outra, porque essa tábua, hoje quando eu vi o cara passando com a tábua, eu falei, gente, em um mês, que importância tem uma tábua de passar roupa na minha vida, no exato momento, a tábua que eu tenho é excelente, né? E por que eu estava já querendo outra tábua? Então a gente assim, era tão voltado para fora, que agora você repensa assim, por que eu vou pegar um pouco de dinheiro que restou para quem restou, né? E vou comprar uma tábua de passar roupa, gente. Se a que eu tenho aqui, segura o ferro, estica a roupa. Então a gente vai repensando, né? Nosso consumismo, quanto a gente dava importância para coisas externas que agora não tem o menor sentido, né? Você te arranca com um coleguinha de trabalho, agora você está pedindo, pelo amor de Deus, para ter o trabalho, né? Tá até sentindo falta de ver o coleguinha, né? Então essa coisa da descoberta, da introspecção, né? E aí, parece que fica aquela coisa assim de papo de, nossa, mas tudo que você fala dá nisso. Só que aí você tem que começar a realmente olhar para dentro. E isso é prática, isso é disciplina, igual escovar dente. Todo dia meditar um pouquinho, todo dia fazer um pouquinho. E não tem outro caminho, né?
E aí, nessa de buscar, eu fui no Canadá, eu pesquisei também sobre movimentos, sobre seitas ao redor da felicidade. E eu fiquei Sabe quem está chocada. aqui? Sabe quem está Ah, aqui? A Lindsay. E aí acabou de falar, se você pudesse dar 3 dicas para as pessoas viverem com mais propósito, quais seriam? Já foi direto, tá? E linda! agora? E Linda, agora? Lisa. 3 dicas. 3 dicas. Eu Ela acho que que o está primeiro, pedindo. eu acho que o primeiro é autoconhecimento como escala evolutiva, não como consumo materialismo emocional, né? Eu acho que essa seria autoconhecimento. A segunda é olhar o que você faz muito bem em termos de dons e talentos, e a terceira é procurar sua tribo, porque a tribo, ela é uma força gigante para o propósito, gigante, gigante. Então, autoconhecimento, buscar aquilo que você faz bem feito, seus dons e talentos e a sua tribo, né? Esse autoconhecimento te proporciona uma mente sã, uma mente clara, e a motivação pura, né? A motivação pura é muito importante. Por que você faz aquilo, né? Que vem dos dons e talentos também. Os dons e talentos Eu você faz. gosto muito para ilustrar isso daquele desenho infantil do Rap Fit, né? Que o pinguinzinho lá ele era obrigado a achar um canto e o danado não tinha canto, ele tinha uma dança, né? Quem não viu esse desenho, você conhece, o Rap Não, Fit, um desenho não. infantil. Então ele é um pinguim, ele nasce numa comunidade onde todo pinguim tem um canto. E ele fica lá, ele não canta, ele não sabe cantar, o negócio dele é dançar. E o povo falava, não serve, dançar não serve, tem que cantar. E as pessoas, e ele não, não, até que o É, desenho vai e o spoiler ele encontra a tribo dele, que é a tribo dos é, pinguins dançarinos, né? é, Muito tempo atrás era um patinho feio, que na verdade é um cisne, né? Eu acho isso muito importante. Às vezes a gente sofre muito para se adequar, se enquadrar num determinado padrão que é do outro, quando na verdade seu dom e talento não é desse jeito. Eu, por exemplo, a força do humor, eu queria ser executiva de RH, imagina a palhaça desse jeito. E eu ficava tomando tungada o tempo inteiro, porque tem que ser séria, tem que vestir assim. Aí eu sempre conto que uma vez eu comprei uma saia, daquelas saia lápis, que tem um rasguinho assim atrás, para eu poder andar que nem mocinha, para eu sentar com a perninha fechada, porque eu era toda espalhada, né? E aí, obviamente, a saia rasgou, porque eu não conseguia adequar a perna daquele jeito. Eu sofria, porque eu queria ser Lady. Eu falo que eu nasci Pablo Vittar ou então Anitta e queria me transformar em Sandy, né? é. Eu falei A que Lindsay está Pablo falando vira que a Sandy, tribo. não vira, né? A Lindsay está falando que a tribo é reenergizante, e ela É verdade. porque quando o pertencimento é necessidade básica do ser humano, e quando você encontra os iguais, não tem preço, né? Então eu viajava muito também, e ainda viajo para encontrar a minha tribo, porque hoje a minha tribo ela fala de espiritualidade e fala de negócios ao mesmo tempo, né? Não separa uma coisa da outra, e é muito difícil de achar gente que fala essa linguagem, né? Porque eu cada vez mais estou assumindo a palavra inteligência espiritual dentro do contexto da felicidade, porque quanto mais você vai aprofundando, você vê que é uma questão de sentido da vida quando a gente fala de espiritualidade, né? Então, é difícil de achar, às vezes, pessoas que pensam e que têm coragem de se expressar, porque a maioria É. está condicionado à aprovação das massas, e 85% pensa da forma padrão, né? Tanto é que hoje, na maioria do que está acontecendo, a gente está focado na crise e em tudo. Óbvio que a gente tem que resolver os problemas, mas poucas pessoas estão preocupadas, às vezes, em entender o sentido de tudo. Eu acho que essa fase vai vir, né? Essa É. fase de entender o para A, quê da a gente. Maitê tá falando que ainda bem que ela achou a tribo dela que foi dentro do Haru, né? É Eu quero linda! pegar esse gancho aí para você falar do É, Haru, mas foi bom você tocar, porque eu vejo ainda, nesse momento, no Brasil, a gente com essa consciência muito binária e limitada. Ou mantém o isolamento, ou salva a economia. Ou mantém o isolamento. Gente, a gente quer resolver problema novo com paradigma velho, né? A isso. gente É, continua na luta entre capital e espiritualidade ou humanismo, né? Quando a gente não é, entende que os dois, quer que é, desenhe, né? isso. Mas então me E, conta aí desse projeto Haru, onde a Maitê então, encontrou a tribo dela. Então, inclusive, Maitê, depois eu queria que você desse um depoimento. Tem jeito de eu sair, Maitê, entrar, Lucimar? Tem, aqui tem tudo. A história da Maitê
A Lindsay, a história da Maitê é uma coisa assim, impressionante, é um estudo de caso, né? Eu acho que, na verdade, ela já estava preparada. Como tem um grande ditado, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, eu acho que a Maitê já estava pronta, e aí o Haru apareceu para ela, né, como mentor, né? E eu falo que não é Leidiane, é o Haru mesmo. E aí, então, como é que nasceu essa questão do Haru, né? Eu estava num processo de autoconhecimento profundo, nessa questão de aprender, e eu não sabia. No início eu não sabia onde que ia dar, depois eu comecei a entender que eu tinha que fazer um curso, um treinamento. Eu falei, mas não sei o que que é. E logo quando eu voltei do Butão, eu comecei a receber sinais de que eu estava na hora de eu montar algum curso. Como que era isso? Os meus colegas de curso olhavam para mim e falavam assim, Leide, você tem algum curso? Eu falei, por que você está perguntando? Eu era uma aluna, caladinha lá, e as pessoas olhavam para mim e começaram a perguntar. E depois, numa terapia mais assim, tipo constelação, eu recebi uma mensagem muito clara que eu tinha que parar de aprender e que estava na hora de ensinar. E aí, logo quando eu voltei do Butão, eu recebi muita coisa lá também. Eu me fortaleci enquanto no lado espiritual. Inclusive, depois que eu voltei de lá, eu tive mais firmeza ainda para fazer sessão com o executivo, para quebrar a crença do tipo, né, de sair do mental e ir para o coração, porque os executivos têm muita dificuldade de sentir, porque eles estão 24 horas condicionados a pensar no racional. E a gente sabe... A sua tribo tá toda aqui. A Isa também falou que se achou no Haru, e a Lindsay está dizendo que encontrou a Isa, já virou uma live paralela aqui. O Nelson lá da Colômbia, ó. O Nelson acabou de entrar. Ó, já tá todo mundo aí, já virou a cozinha da casa da Lady. Nelson ainda não fez o Haru, mas está super convidado, viu, Nelson? Bom, então... Em breve teremos Haru, né? Em breve teremos Haru. E aí, o que eu percebi? Que essa força para quebrar a crença de executivo e também de pessoas que estavam resistindo a ir para um caminho do sentir. Porque às vezes o sentir, ele é assustador quando você vai para o caminho do sentir. Peraí, eu estou sentindo que eu tenho que largar uma carreira, eu tenho um caso, de executivo para ser DJ e virar autônomo. Eu estou sentindo que eu tenho que largar uma carreira... sei lá, que eu trabalho com compras, ter um salário para cozinhar? É isso mesmo? Então, para ser professor, peraí, vou começar a ser remunerado como professor. E o ego, né? Como é que fica essas coisas? Então, o caminho do sentir, ele é assustador, porque ele envolve uma palavra chamada desapego. Você precisa desapegar. Cadê o coração? Cadê o coração? Para ir para esse novo. Né? Então, desapega do coração, Lucimar. Desapega. Vamos para esse novo. Não posso. Eu só pegar. Esse novo, ele é assustador, porque ele te tira toda a estrutura de controle, ele te tira toda a certeza e ele te coloca no momento presente. E onde que eu aprendi muito isso, né, no meu caminho? E aprendo com as manicures. As manicures são belíssimas professoras do momento presente. Amadas, as diaristas, você para conversar com uma diarista, cara, elas não sabem o que vai. Isso é prosperidade, com a força de que nada vai faltar para você. Também com terapeutas autônomos, pessoas, né? Atores, tem várias pessoas que já vivem. Os autônomos são ótimos professores da gente entender do momento presente. Mas enfim, voltando lá à história do Haru. E aí, como eu sempre tive essa necessidade de caminho do meio, nem muito pragmático e nem muito transcendental, apesar que transcendental eu adoro, né? Mas o caminho do meio sempre me deixou estruturada e equilibrada. Eu sempre busquei as duas coisas, né? E com esse passado e esse background de consultoria, eu sempre fui muito testada pelo meu público, né? Então, tipo assim, mas aonde que você viu isso daí? Qual que é a fonte? Então, eu sempre tive que estudar muito e me virar para buscar essas referências. E tem coisa que não tinha, né? Você tem inglês, você sabe, um livro de psicologia positiva custa, cada um que sai é uma fortuna, né? O último que eu comprei, a pesquisa lá da Flora, foi R$ 400 um livro. Então, são muitas coisas que a gente vai tendo que validar cientificamente. E aí, essa mensagem que eu tinha que criar alguma coisa, eu levantei no meio da noite, peguei um papel e um lápis e criei o Haru. E nessa,
não tinha o nome do Haru. Na época, a Lindsay, que está aqui, ela era, junto com a Michelle Taminato, que é uma grande amiga e foi minha parceira também por um tempo, a gente estava fazendo uma mentoria de gestão de felicidade numa startup para a Lindsay. E aí, eu sou muito agitada, né? Tem essa questão da agitação. Eu estava em São Paulo, eu falei, não, eu quero ir lá conhecer a Lindsay. Vão lá, eu falei para a Michelle. E a gente foi lá conhecer a Lindsay, fazer uma visita para a Lindsay. Pessoal, porque até então a gente estava só no online. E quando a Lindsay foi mostrar para a gente a empresa, ela falou assim, não, quando o pessoal aqui está feliz ou atinge alguma meta, a gente grita Haru. Na hora que eu ouvi o nome, eu falei, é esse o nome que eu preciso. Eu não sabia o que significava. Eu falei, é esse o nome. Eu anotei. Depois eu fui pesquisar, vi que significava primavera em japonês. E eu acredito muito, né, que essa pandemia vai começar a voltar ao normal depois da primavera, né, nas minhas intuições e previsões, pelo já li também algumas estatísticas. A primavera é onde tem o florescimento, onde as flores nascem. E quando a gente fala de dons e talentos, a gente está falando do estado de flow, que é o estado onde você não vê passar o tempo, porque você está ali em troca com seus dons e talentos, né? E aí, o Haru, na verdade, o Haru me achou esse nome. E aí, um mês depois, eu chamei uns amigos e falei, gente, vocês querem ser minhas cobaias? E aí, em troca, vocês pagam as suas hospedagens. A gente chama uma chefe. Eu tinha uma amiga muito bacana, que é chefe de cozinha, a Carol. Ela fez pratos maravilhosos. E o Haru foi maravilhoso, a primeira edição. Eu falei, eu tenho que levar isso adiante. É uma imersão. É uma imersão, uma formação em autoliderança. A gente fala que é uma formação com o antes, com o diagnóstico, com o durante, que é numa pousada, e com o depois, que é uma mentoria. Então, ele é um processo, né? Um processo de autoconhecimento que tem uma medição de bem-estar subjetivo agora, as novas edições. E é para líder, é? É para qualquer pessoa que quer identificar o propósito. Então, a minha manicure já fez. O Davi, que está aí, que entrou, que é um CEO de uma empresa de Executive Search, que contrata os principais executivos de Belo Horizonte, já fez. O empreendedor de médio porte já fez. O diretor da empresa já fez, a professora de yoga já fez. E aí você vai falar assim, Leide, você não tem persona, tem um direcionamento, mas a gente não exclui, porque a gente sabe que qualquer pessoa que quer buscar o seu propósito, ela é uma potência de transformação coletiva. Então, o Haru é para todo mundo que quer descobrir o seu propósito. E quando Leide, a gente já está faltando 3 minutos. Olha isso, já tem gente falando que quer fazer. Como é que faz? Ele é presencial. Que pena! Ele é presencial, né? Como é que faz? A gente não pode entrar. Eu queria muito que a Maitê falasse. Agora eu acho que a gente pode, mas só que eu tenho que fechar agora. Como é que a gente faz para fazer o Haru, quem tiver interessado? Quem tiver... lá, tá todo mundo falando. Ai, que lindo, vocês são lindos! Eu acho que quem tiver interessado é o site www.haruofficial, que é oficial em inglês.com. E estão lá as condições. A gente teve que adiar as turmas, mas a gente vai abrir uma parte online e vai fazer em outubro. E transforma vidas, né? É uma coisa assim, que não sou eu que falo, são as pessoas mesmo que falam. Todo mundo dizendo aqui, maravilhoso. Sobe coração aí, gente. E eu queria muito que as pessoas que fizeram falassem, que eu acho que a maior prova são as pessoas. Eu sou só um canal, gente. Eu não sou, sabe? Nada é meu, nada. Eu tô ali a serviço das pessoas. Uma frase que eu ouvi num documentário que tem no Netflix, de um PhD de Harvard, que se tornou um líder espiritual, ele fala, enquanto eu não me conheço, eu sirvo você. Depois que eu me conheço, eu sou você. Então, eu acho que a gente está num processo de autoconhecimento. O Haru é um servidor de todos. E aí eu queria que a Maitê falasse um pouquinho da história dela, porque é uma história chocante e linda. E o que o Haru ajudou ela, mas muito é dela, né? Ela sabe disso, que é muito dela. Que eu acho que seria uma contribuição muito rica para as pessoas que querem fazer. De entender o ela tem que pedir para entrar. Eu não sei se a mensagem aparece, não sei colocar ela para dentro assim. Maitê,
Maitê, você tá Se por aí? aparece para você, Maitê, o pedido de entrar na live? Vamos deixar Se cair, apare... aí a gente entra de novo? Como é que funciona? Como é que é isso? Pessoal, queria que enquanto elas se derrubam em volta, que vocês tivessem perguntas, né? Porque falta bem, eu acho que a gente não vai ter tempo, porque a live vai derrubar, falta 28 segundos. A gente sai e volta de novo só para a Maitê fazer o projeto. Vai todo mundo embora e volta, tá? Tá Vou bom. encerrar e volto. Então tá.